E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. Hoje, nesse vídeo, para a gente falar um pouquinho a respeito de Luiz Ubeldia. E aqui eu vou dar o papo de tricolor para tricolor, né? Tricolor São Paulino para tricolor Fluminense, tá certo? Bom, vou falar um pouquinho sobre o que eu acho dessa contratação do Fluminense em relação ao Luiz Zubeldia, tá? Uma opinião modesta. Antes de mais nada, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. Me ajuda demais, é super importante. Estamos rumo aos 700 inscritos no canal, então conto muito aí com a ajuda, com o apoio de todos vocês, tá certo, pessoal? Bom, vamos lá então, rapaziada. Como já é do conhecimento de grande parte da torcida do Fluminense e da mídia esportiva, Luiz Ubeldia fechou nesta última semana a sua ida para o Fluminense, né? E a pergunta que fica é: será que o Luiz Ubeldia vai dar certo no tricolor das Laranjeiras? Queria saber de vocês, torcedores do Fluminense, qual a expectativa de vocês em relação ao trabalho do argentino, tá? Muito importante. Aproveite os comentários, pois é sempre muito importante o apoio de todos vocês, mais uma vez frisando, tá bom? Bom, o que eu acho, pessoal, é o seguinte, tá? Antes, a gente precisa falar um pouquinho sobre as estatísticas dele no comando do São Paulo. Foram 82 partidas com 37 vitórias, 24 empates e 21 derrotas. Foram 112 gols feitos e 82 tomados, tá certo? Bom, acho que talvez ali o aproveitamento vai ficar entre 57 por aí, se eu não estiver enganado, 56. Não sou tão bem de matemática. Bom, ele teve um início muito bacana no São Paulo, pessoal, vale ressaltar. Mais precisamente na Libertadores, né? Ele, se eu não me engano, ele iniciou o comando de São Paulo contra o Barcelona do Equador e conseguiu ganhar lá. O Barcelona do Equador com um adversário bem forte, né? Pelo menos a nível sul-americano aqui, eu acho que é um adversário meio chatinho de enfrentar, pelo menos na minha visão. Conseguiu um bom resultado, fez até que uma boa fase de grupos pelo São Paulo, não perdeu, venceu as 3 partidas que jogou fora e acho que teve 3 empates em 2 empates e uma vitória em casa, se eu não estiver enganado. Então teve uma campanha boa na fase de grupos, acho que foi a segunda melhor campanha de toda a Libertadores. Só que o que acontece? No brasileiro acabou não despontando, pessoal. Ele estava bem no Libertadores, teve um início razoável, depois começou a despencar na tabela. E quando ele foi demitido do São Paulo, acho que estava quase entrando já na zona de rebaixamento. Talvez acho que tinha uns 2, 3 pontos fora da zona. É um cara que não deu liga. Ele recebia muito crítica da torcida pelas suas escalações. Então, um ponto de atenção é para todos vocês. É um cara que inventava muito, entendeu? Parece que ele não conhecia muito as peças que tinha à disposição. Então, eu acho que a gente precisa parar aqui nesse ponto, né, antes de seguir a sequência que a gente vai conversar sobre o Zubeldia. Então, o primeiro ponto que a torcida do Fluminense precisa ter uma certa cautela de fato, na proposta de jogo que ele vai fazer com o Fluminense, né, se ele vai jogar nos moldes que ele tinha na época na LDU, com pontas, né, velozes pelas beiradas do campo, ou um padrão um pouco mais, diria, conservador que foi no São Paulo, né? Até porque o São Paulo não tinha um elenco com muitos jogadores de velocidade. Ou até tinha, mas ele não costumava utilizar muito bem. Então, era um São Paulo um pouquinho mais pragmático, um pouquinho mais conservador, um pouco mais de toque de bola. Só acontece, ele é um cara que ele insistiu muito na questão do Luciano como meio campista, né? E isso deixava a torcida de São Paulo irritada porque o Luciano, se já é ruim no ataque ultimamente, quem dirá no meio. Então, um cara que pouco produzia em termos ofensivos, em termos de construção de jogada. Isso acabava fazendo com que o São Paulo sempre ficasse atrás dos adversários e sempre fosse um time previsível. Tá? Então, esse foi um ponto. E algumas mexidas inexplicáveis, e isso acabou, de fato, tornando o São Paulo um time muito mal treinado. Né? Eu diria, ele não tinha muito repertório. É um cara que ele, se você falar de viver o clube, isso de fato é notório no Zubeldia. É um cara que se entrega bastante, é um cara que está na beira do gramado, é muito torcedor, porém tem um lado nesse aspecto que é muito ruim. Um cara que recebe muitos cartões amarelos, é um cara que faz vários teatrinhos ali à beira do campo, isso irritava muito também o torcedor, tá? O cara que tomava muito cartão amarelo e vira e mexe tinha um auxiliar tendo que comandar o time nos jogos seguintes. Então é bom se preparar também nesse ponto, pessoal. Não, ele não mudou, continua bastante, faz bastante bagunça. Sei lá, faz bastante cena ali, muito estardalhaço, então é bom vocês se acostumarem quanto a isso. Mas é um cara que vive o clube,
Não acho ele de todo um mau treinador. Não é um treinador ridículo que não serve, não entende futebol, até porque ele teve título relevante que foi Sul-Americana. Então um cara que já teve um título na carreira e também o campeonato equatoriano. É um treinador jovem ainda, 44 anos, tem muito a desenvolver o seu futebol. Ao menos nas entrevistas que ele costuma fazer, ele transparece um cara bem calmo, bem tranquilo. Só que no jogo ele acaba se transformando. Então é bom vocês se atentarem quanto a isso, tá, pessoal? Bom, eu acho que ele pode dar certo no Fluminense, pessoal. Acho que o principal ponto dele é saber dosar os momentos de euforia que ele tem. Eu acho que pelo elenco que o Fluminense tem, que tem jogadores ali bem interessantes de beira de campo, eu acho que ele vai conseguir experimentar o seu estilo de jogo, né? Desejo toda a sorte do mundo para ele e tudo mais, não tenho nada contra ele, só que não estava já dando no São Paulo muito por questões de teimosia e estava já com o elenco lá perto da zona de rebaixamento. Não acho ele um treinador top, né? Mas é um cara que está aí no mercado, então assim, deu certo no São Paulo? Talvez até o momento ali, mas analisando de forma geral, eu acho que a passagem dele não deixou saudades. Não quer dizer, mais uma vez, que não vai dar certo no Fluminense, né? Cada clube é uma história diferente, com toda certeza. Mas é um cara que eu não traria de volta ali pro São Paulo, tá? Eu acho que o principal ponto positivo dele é essa entrega que ele tem, essa vibração que ele tem, mas que precisa muito ser tratada para não gerar confusões, não gerar cartões. Esse é um ponto. O que se espera é que ele possa, com o tempo, ir aperfeiçoando a sua mentalidade de jogo, alguns pontos de vista, alguns parâmetros e principalmente respeitar a posição do jogador. Não adianta você colocar um cara que é atacante, centroavante para jogar no meio de campo, que isso não é interessante. Tá? Tem jogadores que são versáteis? Sim, tem, mas nem todos conseguem trabalhar dessa forma. Tá? Eu acho que um ponto que talvez ele já venha para cá ciente é que a torcida não gosta muito do René, não gosta muito do Everaldo. Tô ligado, gente, que vocês estão meio com o pé atrás com esses caras, mas de repente eles deslancham no mundo do dia. Então, né? Ele vai ter que sentir ali o elenco, o dia a dia, nos treinamentos, ver quem de fato está apto para jogar ou não, mas é isso. O que eu posso dizer, pessoal, resumidamente, é que o Zubeldia é uma caixinha de surpresas. Essa é, acho que, a melhor definição para o Zubeldia. Tá? Então, é isso. Sucesso aí para vocês, sucesso para o Zubeldia. E aproveite nos comentários, pessoal, para expor sua opinião, seu ponto de vista. Você, torcedor de São Paulo, que você está assistindo o vídeo aqui também, coloque o seu comentário, seu ponto de vista. Torcedores do Fluminense e de outros clubes também, sintam-se à vontade. É muito importante a participação de todos vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, até mais e valeu!